Olá, pessoal, boa noite. De mais um momento de estudo da palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Quero agradecer a você que já está chegando, já está aqui participando com a gente dessa live. Que Deus possa nos abençoar a todos e que tenhamos uma noite muito especial de estudo da palavra de Deus. Quero aproveitar e pedir você. Estamos aqui tentando melhorar a internet aqui para dar seguimento, para que não trave, né, nossa live. Vamos tentar aqui. Estamos tentando melhorar aqui os ajustes da internet. Espero que agora esteja melhor, para podermos visualizar aí, né? E termos o nosso encontro, o nosso estudo nessa noite. Aqui em Jacareí está chovendo bastante, isso tem afetado um pouquinho a questão da internet aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir melhorar o nosso sinal, tá bem? Mas agradecer a você que já está chegando aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Ricardo Monteiro. Boa noite, Ricardo. Clóvis Lima, boa noite. Lúcia Fátima, boa noite, pastor Arilton. Feliz semana. Quero aproveitar e pedir oração por uma amiga, Kátia. Vamos estar orando sim por sua amiga também. Quem mais chega aqui? Gilberto Gropires. Boa noite, Gilberto. Lucimara Gomes Borsato. Boa noite, Lucimara. João Borges, João Vieira e tantos outros que estão chegando por aqui. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder recebê-los nesta live, onde vamos estudar 2 salmos especiais da Bíblia. Eu já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a minha já está aqui, para juntos estudarmos o tema de hoje, que vai trazer como título Saudades da Pátria. Esse é o título que hoje nós vamos ter, tá bem? Antes, porém, quero convidar você a se envolver nas redes sociais, no evangelismo, levando a palavra de Deus. E se você gosta de divulgar os conteúdos de estudo da Bíblia, pega o link dessa live, partilha também com outras pessoas. Se você puder, pegue o link agora dessa live, está aí na descrição do vídeo. Pegue o link, partilha com outras pessoas e vamos aproveitar para disseminar o evangelho, tá bem? Deixa eu dar mais um abraço aqui para Tatiane e Sérgio, que estão aí, unidos com a gente. Kátia Lacerda, quem mais chega por aqui? Patrícia Fernandes, a Ana Cátia Lacerda Queiroz, Antônio Raimundo, Teresina, no Piauí. Um abraço, pessoal de Teresina, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, tá bem? Heroína Rocha Oliveira, ela está no Maranhão, eu acho que é Balsas. Um abraço, pessoal do Maranhão, que está conectado com a gente. Ricardo Monteiro da Silva, lá de Manaus, um abraço. Eu quero me batizar. Ricardo, parabéns por sua decisão. Que Deus te ajude, viu? Nesse desejo do seu coração de ser batizado. Silmar Oliveira, boa noite, Silmara. Cleverton Lima, um abraço para você, Cleverton, e para você e para sua família, como você pediu aí. Deise Renato, Claudinei Fernandes, Vânia Lemes, boa noite a todos. Quem mais está aqui? Josefa Keffler. Gente chegando aqui de todos os lados. Tem aqui gente de Londrina, no Paraná, da Bahia, Maíra Santos. Um abraço, Maíra, para você, para todos os baianos
que estão conectados com a gente, tá bem? Muito obrigado por você ter separado esse momentinho para junto nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre 2 salmos da Bíblia. Será um estudo assim histórico e temático da Bíblia muito legal que eu gosto de fazer e você é o meu convidado para estar conectado com a gente, tá bem? Se você não é inscrito no canal ainda, eu vou convidar você a se inscrever no canal, a ativar o sininho e se você gostar do conteúdo, deixar aí o seu like também para nos ajudar no canal, tá ok? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando aí de vários estados do Brasil. Tem gente aqui chegando agora de Caruaru. Um abraço para Caruaru. Quem é que está vindo de Caruaru? Luzineide, né? Luzineide, um abraço para você, Luzineide, carinhoso. Tem gente aqui chegando, da onde aqui? Deixa eu ver. Estou em Guiana, na Guiana Francesa. É a Sônia Ribeiro. Um abraço, Sônia, você que está aí com a gente na Guiana Francesa. Seja muito bem-vinda também, tá ok? Pode botar aí o seu nome e diz aí de onde você está, qual é o estado que você mora, ou a sua cidade, ou talvez o seu país. Volta Redonda, Marta Santos, está aí, lá de Volta Redonda. Tem gente aqui, ó, de Caraguatatuba, São Paulo, pertinho aqui da gente, né? Unigamer, eu acho que é isso, não sei se é o nome, né? Unigamer, Caraguatatuba. Tem aqui a Fernanda Magalhães, de Paulista, lá em Pernambuco. Um abraço a todos os pernambucanos que estão conectados com a gente. Jaci Delgado, de São Paulo também. Mirelle Peixoto, de Goiânia. Um abraço, pessoal de Goiânia. Gosto muito dessa cidade, viu? Muito legal. E deixa eu mandar um abraço especial também para o meu querido povo de Santa Catarina, isso mesmo. Quero aproveitar e dizer para você que a gente vai estar começando um lindo trabalho lá em Santa Catarina. Estamos lá animados com os projetos ali para aquele estado e nós vamos estar começando esses projetos nos próximos dias. Essa semana já estarei por lá. Um abraço a você, catarinense, a todos vocês aí da Associação Catarinense, Norte Catarinense, e a gente vai junto aí fazer um grande trabalho para a honra e glória do Senhor, tá bem? Cláudia Mara, de Curitiba, um abraço, Cláudia, para você também. Tem gente aqui do Mato Grosso, Gi Elisário, Mato Grosso, um abraço, pessoal. Tem gente de Natal, olha aqui, Rio Grande do Norte, Rafaela Pereira, um abraço, Rafaela, para você e para todo mundo que está conectado com a gente agora, tá bem? Quero convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos agora para um momento muito especial, que é o momento de estudo da palavra de Deus. Você pega a sua Bíblia e a minha já está aqui, como eu mostrei para vocês, mas antes de começar a ler, a estudar, a gente tem um hábito muito salutar que é sempre orar. Orar pedindo a bênção de Deus, a bênção do Espírito Santo, porque Ele é o Deus que ajudou na composição, inspirou os homens a escrever esse livro sagrado, e é Ele quem hoje trabalha em nossa mente para entendermos aquilo que foi escrito. Então, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para compreender tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, tá bem? Então, se você puder, se você tiver condições, quero convidar você para fechar os seus olhos e participar comigo desta oração, tá bem? Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque vivemos num país onde goza da liberdade religiosa, onde nos é permitido abrir esse livro a qualquer momento e estudá-lo. E nós queremos mais uma vez suplicar a Tua presença conosco agora, que o Deus Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar desta oração. Pega a sua Bíblia. Vamos para um momento muito especial de estudo da Palavra de Deus. Estamos aqui, né, nessa live. Eu estou aqui em São Paulo e essa semana estarei me mudando para Santa Catarina com alegria no coração. E eu quero mandar um abraço já para todos os catarinenses. Estamos chegando aí para grandes projetos juntos com vocês.
Mais um abraço para o pessoal aqui de Luxemburgo. Olha aí, Ana Paula de Minas Gerais. Ei, meus mineiros queridos, um abraço, Ana Paula, para você também, viu? Temos gente aqui de Brasília, Eliane Gabriele da Silva, lá de Brasília. Um abraço, Eliane. Temos aqui também gente de Conselheiro Lafayette, Elizabeth Santos, mineira, né? Como eu. Olha que legal. Que Deus abençoe ricamente você, viu? César Victor, ele é de Aracaju, Sergipe. Um abraço para esse querido povo de Sergipe também. Sou de João Pinheiros, Minas Gerais, é a Luciene Gomes. Olha aí, muita gente chegando para participar do estudo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que escolheram esse momento para estudarmos a palavra de Deus. Eu queria começar a reflexão bíblica de hoje fazendo uma pergunta para você. Qual foi o primeiro rei em Israel? Está lembrado? Já veio à sua mente? Sim, é isso mesmo, né? O primeiro rei de Israel foi Saul. E quando Saul foi morto na guerra, Davi assumiu o trono. E quando Davi morre, você tem ali Salomão, o terceiro rei de Israel. Agora, você sabia que foi apenas durante esses três reinados, de Saul, Davi e Salomão, que o povo de Israel permaneceu unido em 12 tribos? É isso mesmo. Por que só durante esse período eles estavam unidos em 12 tribos? Porque quando morre Salomão, você tem dois sucessores agora ao trono. Você tem o filho legítimo de Salomão e você vai ter alguém que vai tentar usurpar o trono. Jeroboão e Roboão. Está lembrado desses dois personagens da Bíblia? Então foi nesse momento que o reino se dividiu. 10 tribos foram para o norte de Israel, 2 tribos ficaram ao sul. As 10 tribos do norte seguiram ao impostor e fundaram sua capital lá em Samaria, ou colocaram sua capital em Samaria. E as 2 tribos que ficaram com o filho de Salomão, em Jerusalém, justamente as tribos de Judá e Benjamim. É por isso que o povo de Israel depois passa a se chamar o povo judeu, porque a tribo de Judá foi uma das tribos remanescentes. Apenas Judá e Benjamim permaneceram em Jerusalém. E é por isso que o povo de Israel, o povo hebreu, em algum momento vai passar a ser chamado o povo judeu, porque a tribo de Judá foi uma das tribos remanescentes. Agora, no ano 722 a.C., a Assíria dominava o mundo. E ela invade, então, esses 10 reinos de Israel e destrói os 10 reinos do norte. Então, você tinha na Bíblia o reino do norte e o reino do sul, as 10 tribos e as 2 tribos, e agora você tem apenas as 2 tribos ao sul, capital em Jerusalém, porque as 10 tribos do norte foram destruídas pelo Império Assírio. Agora, estas 2 tribos que ficaram ao sul, capital Jerusalém, elas também passariam por um cativeiro. Só que Amós 3,7 declara que Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o que Deus faz? Ele começa agora a orientar o seu povo a respeito do cativeiro vindouro e a dizer para eles tudo o que eles enfrentariam. Deus nunca nos deixa às cegas. Deus nunca permite que os seus filhos não saibam o que vai acontecer, as grandes obras que ele vai realizar. Prova disso é que se você pega hoje o livro de Apocalipse, nós sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. É isso mesmo. O Apocalipse revela o que vai acontecer daqui para frente, nos próximos 1000 anos. Eu estou preparando uma série sobre escatologia, onde nós vamos falar sobre pelo menos 25 eventos escatológicos que estão aí para todos nós compreendermos e nos prepararmos. Então, Deus vai usar a voz profética, a voz dos profetas, para orientar seu povo a respeito do cativeiro vindouro e das provas que eles enfrentariam. Certo? E eu queria, então, ler com você algumas dessas advertências
que foram feitas por esses profetas de Deus. Eu queria começar com o profeta Jeremias. E se você puder abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25, e ler comigo os versos 11 e 12, você vai entender o que eu estou falando. Jeremias 25, 11 e 12, Deus disse assim ao profeta: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Você entendeu? Deus está dizendo ao povo dele, às tribos de Judá e Benjamim, em Jerusalém, que eles iriam passar por um cativeiro. E quem é que iria escravizá-los? Babilônia, o texto está dizendo. Por quanto tempo? 70 anos. Agora olha para o verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então Deus está dizendo, Babilônia vai chegar, vai escravizar vocês, e por 70 anos vocês serão escravos. 70 anos. O tempo foi passando, e quando chegou o ano 605 a.C., Nabucodonosor era o rei da Babilônia. A Babilônia havia enviado mensageiros até Israel, até Jerusalém, para tentar entender por que o rei Ezequias havia sido curado e até o sol foi alterado em seu movimento. Ao invés do rei Ezequias falar do Deus Todo-Poderoso que o curou, ele mostrou as riquezas que havia em Jerusalém. Os embaixadores da Babilônia, quando voltaram para lá, ao invés de explicar o motivo do sol ter alterado o seu curso, eles disseram, olha, aquele povo lá é muito rico, eles têm grandes riquezas, vale a pena a gente invadir aquela cidade. Alguns anos se passaram, e agora Nabucodonosor começa as invasões à cidade de Jerusalém. Se você olhar bem para o livro de Reis, por exemplo, Crônicas, você vai descobrir que a cidade de Jerusalém ela foi invadida em 3 ocasiões. Nós podemos datar essas invasões. A primeira foi em 605 a.C., a segunda foi em 597 a.C., e a terceira foi em 586 a.C. Na primeira invasão, em 605, Nabucodonosor levou para a Babilônia apenas os príncipes judeus. E você conhece muito bem 4 deles: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esses jovens, ainda na adolescência, foram levados cativos para a Babilônia. Começou a contar, então, o período de 70 anos de cativeiro, do qual falara o profeta Jeremias. Agora, quando esse povo foi levado cativo, como eu disse, Deus havia orientado sobre tudo o que iria acontecer. Agora vem o profeta Jeremias, volta um pouquinho aí nas páginas da sua Bíblia, e Jeremias vai dizer o seguinte, Isaías. Isaías vai dizer o seguinte, Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus disse quem escravizaria o seu povo? O império da Babilônia. Por quanto tempo duraria o cativeiro? 70 anos. E Deus também deu o nome do libertador, Ciro. E para surpresa nossa, para maravilha nossa, o nome de Ciro foi dado 150 anos antes do seu nascimento. Ou seja, 150 anos antes de Ciro nascer, Isaías já havia profetizado de que ele seria o libertador do povo de Deus. Agora, quando o povo foi levado cativo, e não só isso, se você voltar aqui um capítulo na sua Bíblia, Isaías 44, 27 e 28, você vai encontrar até a estratégia militar que Ciro usaria
para libertar o povo de Deus da Babilônia. Qual é a estratégia? Isaías 44, 27. Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Veja, Isaías profetizou que Ciro era ungido do Senhor. E Ciro seria o responsável por libertar o povo de Deus da Babilônia. Como ele faria isso? Secando os rios. E depois que ele fizesse isso, a cidade de Jerusalém, destruída por Nabucodonosor, o templo, destruído por Nabucodonosor em sua terceira invasão, em 586, tudo seria reedificado. E antes que os babilônicos chegassem para destruir o templo, a Arca da Aliança foi escondida. É por isso que, quando os tesouros do templo foram levados para a Babilônia, lá não estava a Arca da Aliança. Por que não? Porque ela foi escondida. E ela nunca mais foi achada. Será achada um dia? Nós não sabemos. Não existe nada revelado sobre isso. Mas se esta arca fosse achada, seria uma das, quem sabe, a maior descoberta da arqueologia, pois dentro daquela arca feita de madeira de acácia e revestida de ouro, estão as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. A arca foi escondida, a cidade de Jerusalém destruída e o povo de Deus levado cativo para a Babilônia. Agora, quando esse povo de Deus cativo chega em Babilônia, eles escrevem um salmo. E eu queria hoje estudar com vocês 2 salmos. Um que eles escreveram quando chegaram em Babilônia e outro salmo que foi escrito quando eles saíram de Babilônia. Vamos para o primeiro salmo, quando eles chegaram em Babilônia, é o Salmo 137. O salmo traz por título Saudades da Pátria. E esse Salmo 137 é um salmo muito bonito, é um lamento sobre a sua situação, mas é um salmo que também apresenta a esperança daquilo que Deus faria ainda por intermédio de Ciro. Olha o que diz o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Às margens dos rios da Babilônia. Quais eram os rios da Babilônia? Tigre e Eufrates. Estes eram os rios da Babilônia. A Babilônia ficava na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia é uma faixa de terra fértil entre o Tigre e o Eufrates. A palavra Mesopotâmia, em sua etimologia, significa mesos, entre, e potames, rios. Então, é uma faixa fértil de terra entre o Tigre e o Eufrates. E aí estava a cidade de Babilônia. O rio Eufrates cortava a cidade da Babilônia na diagonal. E porque eles tinham esta água do Eufrates, eles poderiam plantar as ribeiras do rio e eles poderiam resistir até mesmo um cerco, que era a principal estratégia militar dos tempos da Bíblia. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Babilônia poderia resistir a um cerco de 20 anos, porque ela tinha um rio Eufrates que passava por dentro da cidade. E as suas muralhas altas e intransponíveis traziam a segurança que eles precisavam. Então, veja, agora o povo é levado para a Babilônia e eles dizem assim, quando nós chegamos lá, nós nos assentamos junto aos rios e nós chorávamos, lembrando-nos de Sião. Amigos, o que é Sião? Sião é um monte sobre o qual foi construído o templo por Salomão. Então, quando a Bíblia fala em Monte Sião, é uma alusão ao templo. Eles estavam com saudades do templo. Eles estavam com saudades dos hinos que eles cantavam no templo. E o salmo continua assim: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções
e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha que interessante. Os babilônicos, também chamados de caldeus, disseram assim para o povo de Deus, para os judeus: escute, cante para nós os hinos que vocês cantavam lá no templo, lá no Monte Sião. E eles respondiam: nós cantarmos o canto do Senhor em terra estranha? Não, jamais. Jamais cantaremos. E eles responderam assim: se eu de ti me esquecer, verso 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Nós não vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha. Aí diz assim o versículo 8, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. De quem é que eles estavam falando? De Ciro, o grande homem que viria para libertá-los depois de 70 anos. Filha de Babilônia, você vai ser destruída. E feliz é aquele por meio do qual vier a sua destruição. É por isso que a Bíblia coloca Ciro como um tipo de Cristo. Aquele que vem para libertar o seu povo do cativeiro. Entendeu? Então, esse salmo foi um salmo composto quando eles chegaram em Babilônia, e saudades da Babilônia, e começou então a contar o período do cativeiro, que, segundo o profeta Jeremias, duraria 70 anos. Quando se passarem os 70 anos, Deus vai nos livrar das vossas mãos. Deus vai levantar um homem chamado Ciro, e ele vai dar-nos a liberdade. Pois bem, o tempo passou. E quando nós chegamos à morte de Nabucodonosor, outros ocuparão o trono. E anos depois chega ao trono um neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar. Quando o neto de Nabucodonosor chega no trono, Belsazar, estamos agora em Daniel capítulo 5. Esse neto de Nabucodonosor resolve dar uma festa para 1000 convidados. E quando ele está ali celebrando com os seus convidados, os seus convivas, numa noite de orgia, ele se lembra dos vasos sagrados que o seu avô Nabucodonosor roubou lá do templo de Jerusalém. Vasos estes que eram usados nos serviços religiosos do templo. E o que ele faz? Ele pede que alguém traga esses vasos para que neles eles bebessem vinho e dessem louvores aos seus deuses. E Daniel capítulo 5, não é o tema de hoje? Outro dia a gente faz um estudo sobre ele mais detalhado, mas lá em Daniel capítulo 5 diz claramente que os deuses que eles estavam louvando eram de ouro, prata, bronze, ferro, pedra, os mesmos metais vistos no sonho do capítulo 2. Ou seja, ao darem louvores a esses deuses dos mesmos metais da estátua do capítulo 2 de Daniel, eles estavam simplesmente afrontando o Deus de Israel e dizendo que a profecia nunca iria se consumar. Pois bem, enquanto Belsazar estava ali já, celebrando nos vasos sagrados e bebendo vinho nos utensílios que não eram permitidos, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na caiadura, na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O rei teve tanto medo desta cena que os joelhos tremiam tanto que chegavam a bater um no outro.
de tanto medo que esse rei estava. E ele agora mandou chamar, então, os sábios da Babilônia, que na realidade não eram sábios coisa nenhuma, eram uns enganadores, uns falsos. Mas eles então foram chamados e olharam a escritura e não puderam fazer nada, porque eles não entendiam nada. O rei ficou mais desesperado ainda, porque era um presságio dos deuses aquela escritura. Os deuses queriam se comunicar com ele, falar alguma coisa, e ele não estava entendendo. Aí a mãe dele, a quem o historiador Heródoto vai chamar de Nitócris, essa mulher, filha de Nabucodonosor e mãe do rei Belsazar, vai dizer assim para ele: filho, nos dias do teu avô, Nabucodonosor, havia aqui um homem que interpretava sonhos e visões. O nome dele é Daniel. Vai buscá-lo. Ele vai saber o que está escrito aí. Mandaram então chamar Daniel. Estamos nessa noite de festa em Daniel capítulo 5, no ano 539 a.C. 539. Daniel chega, quando ele olha a escritura na parede, ele entende o que está escrito, se volta para o rei Belsazar e vai dizer para ele algo muito interessante. Rei, você não aprendeu com a história? Você não viu como Deus atuou na vida do seu avô, Nabucodonosor? Você não deu atenção ao testemunho que ele deixou de sua conversão, da sua história? Sabe o que está escrito aí? Pesado fostes na balança e achado em falta. O teu reino será dividido e será entregue aos medos e os persas. Você foi pesado na balança. O seu pecado chegou até os céus. Os pecados de Babilônia se acumularam. É hora de Babilônia cair. E nesse mesmo momento, nessa mesma noite, em que Daniel interpreta a escritura na parede para o rei Belsazar, quem é que já estava cercando a cidade para invadi-la? Ciro. E como ele fez isso? Como o profeta Isaías havia predito, secando os rios. E foi isso que ele fez. Ele desviou o curso do rio Eufrates. As águas fluíram numa outra direção. As águas baixaram. E Heródoto, o pai da história, no livro que escreveu, chamado História, ele deu origem ao nome História. Ele vai dizer que os soldados de Ciro entraram marchando pelo leito do rio com as águas batendo na altura das coxas. Agora, haviam portões que impediam o acesso à cidade, mas Isaías havia dito que Deus iria diante deles e Deus abriria as portas que não se fechariam. E, de fato, as portas não se fecharam. Sabe por quê? Porque tudo estava aberto. Os portões estavam escancarados. E foi assim que Ciro venceu a grande cidade de Babilônia. 13 de outubro de 539 a.C. Exatamente 13 de outubro. Essa história é contada pelo próprio Ciro, porque ele escreveu isso num cilindro. E esse cilindro de Ciro é um dos maiores achados da arqueologia, que se encontra hoje lá no Museu Britânico. Esse cilindro de Ciro, um pequeno cilindro, tem várias linhas, e nestas linhas Ciro descreve como ele invadiu e venceu Babilônia. Agora que caiu o grande império, a Medo-Pérsia chegou ao poder, saímos da cabeça de ouro e fomos para o peito e braços de prata, faltava uma coisa apenas. Faltava Ciro pegar uma caneta, deixa eu achar uma caneta aqui, pegar uma caneta e assinar o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém. Faltava isso. Ciro pegar um papel, um rolo, e assinar o decreto. Povo judeu pode voltar para Jerusalém. E Daniel, fazendo ali o seu trabalho missionário, pegou os rolos do profeta Jeremias. Esses textos que eu estou lendo com vocês hoje, Daniel pegou o texto de Jeremias, mostrou para o rei Ciro,
que o nome dele constava na profecia e que ele deveria agora autorizar o povo judeu a voltar para casa, porque ele era um homem chamado por Deus, ungido por Deus, para libertar o povo dele do cativeiro babilônico. Mas quando Ciro foi assinar o decreto, o diabo não queria. E o que é que o diabo temia? O diabo temia que o povo de Israel, ou o povo judeu, voltasse para Jerusalém, reconstruísse a cidade, reconstruísse o santuário, e se o santuário voltasse a funcionar, os sacrifícios voltassem a acontecer, o que é que aconteceria no tempo marcado? O Messias viria. Era isto que o diabo temia. O diabo não queria a vinda do Messias, porque a vinda do Messias seria o cumprimento de Gênesis 3,15, o descendente da mulher que viria esmagar a sua cabeça. O diabo não queria isso. Então o diabo queria manter o povo de Deus lá na Babilônia e queria manter o santuário em ruínas. Então o diabo foi lá, pessoalmente, trabalhar na mente de Ciro para impedi-lo de libertar o povo de Deus, de autorizar que eles saíssem da Babilônia. E o que fez o servo de Deus, Daniel? Começou a orar e jejuar para que Ciro se colocasse nas mãos de Deus e assinasse o decreto. Estamos agora em Daniel, capítulo 9. A oração de Daniel, está lembrado? Daniel ali ora, confessa seus pecados, os pecados do povo, e diz, olha, Senhor, estão se cumprindo o tempo que o Senhor falou, os 70 anos estão completando, o Senhor prometeu livrar o seu povo, livra o seu povo, e Daniel vai orar e jejuar quanto tempo? 21 dias, 3 semanas. E enquanto Daniel jejuava e orava, havia uma briga intensa, um grande conflito entre o bem e o mal, para que o povo fosse ou não liberto da Babilônia. Interessante que, depois de 21 dias, Daniel diz assim, o céu enviou Miguel. Quem é Miguel? É o próprio Cristo. E quando Cristo chegou na Babilônia, o diabo foi vencido. O diabo tem que ser expulso, e o diabo foi expulso. O diabo é um derrotado, Cristo é o vencedor. E então, quando Cristo vem, Miguel chega, Ciro finalmente assina o decreto, e agora o povo de Deus estava autorizado. Ciro assina o decreto, e o povo está autorizado a voltar para Jerusalém. Eu fico pensando, você também deve pensar ou imaginar, né? O povo de Deus fez agora uma grande festa, né? Vamos voltar para casa, voltar para Jerusalém, vamos reconstruir a cidade, o templo. Não houve festa coisíssima nenhuma. Sabe por quê? Porque a maioria do povo de Deus não quis sair da Babilônia quando Ciro assinou o decreto. E por que a maioria não quis sair? Por que não? Porque eles haviam prosperado em Babilônia. Esse foi o problema. Eles haviam prosperado em Babilônia. Os judeus fundaram casas de comércio na Babilônia, os precursores dos bancos modernos. Os judeus prosperaram nessa grande cidade. E eles pensaram o seguinte, nós deixarmos a grande cidade Babilônia e voltarmos para Jerusalém, uma cidade em ruínas? Não, nós não queremos. Não faremos isso. Apenas algumas milhares de famílias voltaram. Sob a liderança de Esdras e Neemias, eles voltaram. Mas a maioria não quis voltar. Por que não? Porque eles criaram laços e raízes com Babilônia. E o que aconteceu com esses judeus que não saíram de Babilônia quando Deus ordenou que saíssem? Quando Ciro assinou o decreto? Leia o livro de Esther. E os problemas que os judeus enfrentaram no livro de Esther são esses judeus que não quiseram voltar para a sua capital, Jerusalém. Mas aqueles que voltaram, num tempo difícil, no tempo do governador Zorobabel, eles então edificam ou reconstroem a cidade e o templo. E quando o santuário ficou pronto, e aqui eu queria dar mais um informe para você,
Preste atenção no que eu vou falar para você. O tempo de cativeiro e o tempo sem santuário somam 70 anos. Ou melhor, cada período foi de 70 anos. Só que o cativeiro começou no ano 605 antes de Cristo e terminou 70 anos depois. Agora, o templo de Salomão só foi destruído na terceira invasão de Nabucodonosor, que se deu em 586, e ele ficou em ruínas também 70 anos. É por isso que o povo, quando volta, depois de 70 anos, eles vão gastar ainda vários anos para que o santuário fosse reconstruído. E o santuário ficou pronto por volta do ano 516, justamente 70 anos depois da sua destruição. E é nesse ano 516, quando eles estão ali para reinaugurar o templo, a Arca da Aliança não estava mais ali, havia se perdido, ela nunca mais foi achada, colocaram uma grande pedra lá no Santo dos Santos. Então, nesse ato inaugural, estavam dois profetas de Deus, Ageu e Zacarias. E o profeta Ageu se levanta no dia da inauguração para dar uma mensagem para o povo. Por quê? Porque o povo que voltou reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo e agora volta os sacrifícios, eles estavam divididos. Os mais velhos, que haviam conhecido a glória do templo de Salomão, sabiam que este nada se comparava à glória daquela casa que Salomão construiu. Os judeus que haviam nascido em Babilônia nunca haviam pisado em Jerusalém, sua capital, nunca haviam visto o santuário e agora estavam deslumbrados com o santuário que Deus mandou construir para morar no meio do seu povo. Então, alguns estavam chorando, outros estavam sorrindo, e no meio dessa cerimônia agridoce, levantou-se então o profeta Ageu, e ele disse o que está escrito no seu livro, no capítulo 2, versos 8 e 9. E o profeta Ageu diz assim: a glória desta última casa, que agora foi reformada, será maior do que a primeira, o templo que Salomão construiu. Sabe por quê? Porque nela pisará o desejado de todas as nações. Algumas versões mais modernas dizem: e virá as coisas preciosas das nações. Mas uma versão mais antiga diz: e pisará nela o desejado de todas as nações. E é desse verso que Ellen G. White toma o título do livro O Desejado. Extraordinário. Os anos se passaram, e no tempo marcado no calendário profético de Deus, o Messias veio. Os sacrifícios voltaram, e os sacrifícios apontavam para a vinda do Messias, e no tempo aprazado, cumprindo toda a tipologia do santuário, o Cristo veio. E quando Cristo pisa no templo, cumpre-se a profecia de Ageu. E o desejado de todas as nações veio visitar seu povo, trazendo salvação para todos nós. Amigos, que história extraordinária! Deus usa um homem, Ciro, que é um tipo de Cristo, para derrotar Babilônia. Agora ele tira o seu povo do cativeiro, da escravidão que durou 70 anos, leva de volta para Jerusalém, e em Jerusalém ele envia seu filho, para que nessa cidade ele mesmo fosse crucificado, mas através da sua morte ele se torna vitorioso, e ele agora vai um dia esmagar a cabeça da serpente e nos libertar definitivamente do cativeiro do pecado. Que história extraordinária. Pastor Arilton, a história é fantástica, linda a história, mas o que isso tem a ver com todos nós? O que isso tem a ver com todos nós que estamos aqui nessa live, 1000 pessoas reunidas aqui? O que isso tem a ver? Eu quero concluir e vou dizer para você duas coisas. A primeira delas, eu quero concluir lendo o Apocalipse, capítulo 18, que diz assim. Apocalipse 18, 1 diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu
Outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Caiu a grande Babilônia. Pastor, peraí. A cidade de Babilônia não caiu lá em 539 a.C.? O senhor não disse aí que a Medo-Pérsia venceu a Babilônia, que Ciro venceu Belsazar, netos de Nabucodonosor? Sim. Então, o Apocalipse, que foi escrito 600 anos depois, está falando de que Babilônia? Há uma Babilônia hoje? Há. Mas eu não tenho tempo para falar hoje para você sobre essa Babilônia. É por isso que já estamos com quase 50 minutos de live e eu não quero me estender mais, até porque eu tenho outro compromisso há pouco. Mas eu vou voltar aqui na próxima live, que eu vou anunciar nas redes sociais. Vou anunciar. Aliás, vamos fazer o seguinte: amanhã, segunda-feira, amanhã à noite, amanhã, 7 da noite, eu vou voltar aqui para continuar essa história. E amanhã, segunda-feira, dia 31, né? 31 de janeiro, eu vou voltar aqui para dizer para você aonde está a Babilônia hoje. E dizer para você que tudo o que aconteceu com o povo de Israel no cativeiro babilônico, ele está se repetindo hoje. E se Ciro é um tipo de Cristo, quer dizer que a obra que ele fez aponta para a obra que Cristo fará quando ele voltar agora para destruir a Babilônia que existe agora, segundo o Apocalipse. Mas, pastor Arilton, quem é essa Babilônia? Como ela vai cair? Quem são os escravos da Babilônia? Como ser liberto dela? Eu te espero amanhã, 7 da noite. Amanhã é segunda, 7 da noite. Eu vou continuar esse tema, porque eu não quero me delongar mais que 50 minutos. Por hora, fique com a seguinte mensagem: Deus não faz nada de acordo com Amós 3:7, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Segundo, a palavra do Senhor é fiel. Ele disse que o cativeiro duraria 70 anos, que Babilônia viria para escravizá-los. Babilônia veio, o cativeiro durou 70 anos, e 70 anos depois, Deus levantou o libertador, que de forma miraculosa e extraordinária libertou o seu povo. Terceiro, você pode confiar na promessa divina. E aqueles que confiaram voltaram para Jerusalém e viram a promessa do Messias, o sacrifício voltar e morreram na esperança vindoura. E ele veio, como prometido. Por isso, confie nas promessas do Senhor. E nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, 7 da noite, eu volto para a gente continuar esse estudo. Tá bem? Antes de orar com você, um pedido. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, por gentileza. Ative o sininho para você receber as novidades que eu posto por aqui. Deixa aí o seu like se você gostar, o dislike se você não gostar, tá bem? E eu queria mandar um abraço muito carinhoso para todos vocês, mais de 1.000 pessoas que se conectaram para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu mando um abraço carinhoso para todo mundo que postou mensagens aqui e estão mandando mensagens aqui, muito lindas, obrigado a todos vocês. Mas a gente continua na próxima live, amanhã, tá bem? Nessa segunda-feira, 7 da noite. Você ora comigo? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua palavra. E por sabermos que, a despeito das dificuldades e problemas que o Teu povo é chamado a enfrentar, o Senhor nunca os abandona. E nós sempre podemos confiar na Tua direção, na Tua liderança. Abençoe cada amigo, a cada amiga
que esteve comigo aqui nessa live, a cada família aqui representada. Que o teu Espírito trabalhe em nossos corações e nos prepare a cada instante para o grande dia em que Cristo virá para nos libertar do cativeiro do pecado. Cuida de todos nós, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço carinhoso para todos vocês e não se esqueça, eu te espero então amanhã, 31 de janeiro, 7 da noite, aqui no meu canal, para uma próxima live onde eu vou concluir esse tema. E se você está assistindo esse vídeo depois da data, eu vou colocar aqui o estudo parte 2, para você não se perder nos vídeos no canal. Deus te abençoe, um abraço carinhoso.